Paz do Senhor, irmãos. Vamos lá, continuando a nossa leitura. Hoje os capítulos finais do livro de Números, capítulos 34, 35 e 36. Amém? Pegue tua Bíblia e acompanhe lá comigo. Amém? Capítulo 34. O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes ordens. Quando entrarem em Canaã, a terra que estou dando a vocês, as fronteiras serão estas. A fronteira do sul irá desde o deserto de Zim ao longo da fronteira de Edom. No leste, ela começará na ponta do sul do Mar Morto. Depois voltará para o sul, na direção da subida de Acrabim, e passará por Zim até chegar a Cades Barneia. Em seguida, passará por Azar Adar até chegar a Asmon, e de Asmon até o ribeirão que faz fronteira com o Egito, e terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira do oeste será o Mar Mediterrâneo. A fronteira do norte irá desde o Mar Mediterrâneo até o Monte Or, e dali até a subida de Amate e depois até Zedade. De Zedade, essa fronteira do norte seguirá até Zifron e acabará em Azar-Enã. A fronteira do leste irá desde Azar-Enã até Zefã, e de Zefã até Ribla, que fica a leste de Aim. Dali a fronteira descerá pelo leste do lago da Galileia e seguirá pelo rio Jordão, até terminar no Mar Morto. Essas serão as 4 fronteiras do país de vocês. Então Moisés deu essas ordens aos israelitas. Esta é a terra que vocês vão repartir por sorteio. Este é o país que o Senhor Deus mandou dar às 9 tribos e meia. Isso porque as 2 tribos e meia, isto é, as tribos de Gad e de Ruben, e metade da tribo de Manassés, já receberam, por grupos de famílias, a terra que pertence a elas, no lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. O Senhor Deus disse a Moisés: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, vão repartir a terra entre o povo. Escolham também um chefe de cada tribo para ajudar a dividi-la. Os homens que devem ser chamados são os seguintes: tribo de Judá, chefe Caleb, filho de Jefoné. Tribo Simeão, chefe Samuel, filho de Amiúde. Tribo Benjamim, chefe Elidade, filho de Quislom. Tribo Dan, chefe Buque, filho de Jogli. Tribo José, isto é, Manassés, chefe Aniel, filho de Éfode. Tribo de Efraim, chefe Quemuel, filho de Sifitã. Tribo Zebulon, chefe Elisafã, filho de Parnaque. Tribo Issacar, chefe Paltiel, filho de Azã. Tribo Aser, chefe Aiude, filho de Selomi. Tribo Naphtali, chefe Pedael, filho de Amiúde. São esses os nomes que o Senhor mandou repartir a terra de Canaã entre os israelitas. Capítulo 35. Nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio, o Senhor disse a Moisés o seguinte: mande que os israelitas das terras que vão receber deem aos levitas algumas cidades, onde eles possam morar, e também terras de pastagens ao redor delas. Essas cidades serão dos levitas, e eles morarão nelas. As terras ao seu redor serão para o gado, para as ovelhas e as cabras e para os outros animais. Os pastos ficarão em volta, e toda a cidade numa distância de 450 metros a partir da muralha. Todo o terreno formará um quadrado de 900 metros de cada lado, isto é, medirá a mesma coisa a leste e a oeste, ao norte e ao sul. A cidade ficará no meio, e os pastos ficarão em volta. Deem aos levitas 6 cidades para fugitivos. Se um homem, sem querer ou por engano matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades. Além dessas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Portanto, o total será de 48 cidades, todas elas com passos ao seu redor.
O número de cidades de levitas em cada tribo será determinado pelo tamanho do seu território, isto é, dos territórios maiores será escolhido um número maior de cidades, e dos territórios menores, menor número de cidades. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte: quando vocês atravessarem o Rio Jordão para entrar em Canaã, deverão escolher algumas cidades para fugitivos, onde poderá ficar morando qualquer homem que, sem querer ou por engano, tenha matado alguém. Ali ficará o salvo do parente da vítima que estiver procurando vingança e não morrerá, sem ter sido julgado em público. Escolham 6 cidades para fugitivos, 3 a leste do Rio Jordão e 3 na terra de Canaã. Essas 6 cidades serão refúgios, tanto para os israelitas como para estrangeiros que moram com vocês, seja só por algum tempo, seja para sempre. Quem tiver matado alguém sem querer ou por engano, ficará refugiado ali. Se um homem ferir uma pessoa com objeto de ferro, ou com uma pedra, ou com um pau e causar a morte dessa pessoa, ele é culpado pelo crime e será condenado à morte. Quando o parente mais chegado do morto encontrar o assassino, deverá matá-lo. Se um homem empurrar o outro com ódio, ou jogar alguma coisa contra ele com má intenção, e ele morrer, ou se um homem esmurrar um inimigo e este morrer, o culpado será morto, pois é um assassino. Quando o parente mais chegado do falecido encontrar o assassino, deverá matá-lo. Mas pode acontecer que alguém sem querer empurre o companheiro que não era seu inimigo, ou atire sem má intenção alguma coisa contra ele. Pode acontecer também que alguém sem ver atire uma pedra que venha cair em cima de alguém e cause a morte. Porém, os dois não eram inimigos, e quem matou não fez isso de propósito. Nesses casos, o povo julgará a favor do que matou, sem querer, e não a favor do homem que era responsável por vingar a morte do seu parente. O povo deverá proteger o homem que matou sem querer, não deixando que ele seja morto pelo parente do homem que morreu. O povo o fará voltar à cidade de refúgio para onde havia fugido, e ali o assassino ficará até a morte do grande sacerdote, que foi ungido com azeite sagrado. Mas, se em qualquer tempo o homem que matou alguém sair da cidade de refúgio para onde havia fugido, e o responsável por vingar a morte do seu parente o encontrar, ele poderá matá-lo, e não será culpado por essa morte. O homem que matou alguém deverá ficar na cidade de refúgio até a morte do grande sacerdote, mas depois poderá voltar para sua casa. Essas ordens serão uma lei para vocês e os seus descendentes, em todos os lugares onde vocês morarem. Quem matar uma pessoa será condenado à morte, conforme o que 2 ou mais testemunhas disserem. Uma testemunha só não basta para condenar alguém à morte. A vida de um criminoso condenado à morte não pode ser comprada com dinheiro. Ele será morto. Também não aceitem dinheiro para libertar aquele que tiver fugido para uma cidade de refúgio e que quiser voltar para sua terra antes da morte do grande sacerdote. Portanto, não profanem com crimes de sangue a terra onde vocês vivem, pois os assassinatos profanam o país. E a única maneira de se fazer a cerimônia de purificação da terra onde alguém foi morto é pela morte do assassino. Não tornem impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela. Eu, o Senhor, vivo no meio dos israelitas. Capítulo 36. Os chefes de família dos grupos de famílias de Gileade, descendentes diretos de Maquir, Manassés e José, foram falar com Moisés e com os outros chefes de famílias israelitas. Eles disseram a Moisés: o Senhor Deus ordenou que o Senhor distribuísse a terra ao povo por sorteio. Ele também ordenou que o Senhor desse a propriedade do nosso parente Zelofeade às suas filhas. Porém, se elas casarem com homens de outra tribo israelita, a terra que foi dada a elas deixará de pertencer à nossa tribo,
e passará a ser da tribo daqueles com quem elas casarem. Assim, irá diminuindo a parte que nos foi dada por sorteio. Porém, quando chegar o ano da libertação, a terra delas ficará definitivamente para a tribo daqueles com quem elas casaram, e não será mais nossa. Então, Moisés, conforme a ordem do Senhor, respondeu aos israelitas o seguinte: os homens da tribo de José têm razão. A ordem do Senhor para as filhas de Zelofeade é esta: elas podem casar com quem quiserem, contanto que seja com um homem de uma das famílias da tribo do seu pai. Desse modo, as terras dos israelitas não passarão de uma tribo para outra, pois os israelitas devem ficar ligados, cada um à terra da tribo dos seus pais. Todas as moças que tiverem terras numa tribo israelita deverão casar com alguém da família da tribo do seu pai. Desse modo, cada israelita herdará a terra dos seus antepassados, e ela não passará de uma tribo para outra. Cada tribo continuará ligada à sua própria terra. Então, Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés, e casaram com filhos dos seus tios paternos. Elas casaram dentro dos grupos de famílias da tribo de Manassés, filho de José, e as suas terras ficaram na tribo do pai delas. Foram essas as leis e os mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel, por meio de Moisés, nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Amém? Terminamos o livro de Números. Que Deus continue abençoando a tua vida e que amanhã você esteja aqui me acompanhando para nós continuarmos a nossa leitura diária bíblica. Amém? Fique na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo.